Você sabia que existe um país na África mais seguro do que cidades consideradas seguras no Brasil? E o mais curioso, eles também falam português. Estamos falando de Cabo Verde, um pequeno arquipélago no meio do Oceano Atlântico que durante muito tempo passou despercebido pela maior parte do mundo. E talvez esse tenha sido o maior erro, porque basta andar alguns minutos pelas ruas da capital para perceber uma coisa curiosa. Nada aqui parece a imagem que muita gente tem da África. As ruas são limpas, as pessoas caminham sem pressa e a organização chama a atenção logo nos primeiros minutos. Mas essa não é a única surpresa. Cabo Verde tem uma das maiores expectativas de vida do continente africano. Recebe turistas do mundo inteiro e, em vários indicadores, consegue superar cidades que muita gente considera desenvolvidas. Então a pergunta aparece naturalmente: se esse país tem tantos pontos positivos, por que quase ninguém fala sobre ele? Por que durante tanto tempo Cabo Verde foi tratado como um lugar sem importância? E talvez a resposta esteja justamente no tamanho. Mas quando você olha mais de perto, descobre um país que conseguiu construir uma identidade própria. Mas existe outra coisa que chama a atenção: as pessoas, a tranquilidade, a forma como a vida parece acontecer em um ritmo diferente, como se ninguém estivesse correndo o tempo inteiro. E quando a noite chega, o país mostra um lado completamente diferente. Então a pergunta fica ainda mais forte: Cabo Verde sempre foi assim? Ou o resto do mundo simplesmente demorou para perceber? Hoje a gente vai mostrar Cabo Verde sem filtro. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira sensação ao chegar em Cabo Verde é de surpresa, porque nada parece encaixar na imagem que muita gente ainda tem da África. As ruas são organizadas, relativamente limpas, o trânsito é tranquilo e existe uma sensação de calma que aparece logo nos primeiros minutos. Você vê pessoas caminhando sem pressa, bicicletas cruzando as ruas, motos circulando normalmente, comércio funcionando e uma rotina que parece acontecer em um ritmo mais leve. As mulheres cabo-verdianas fazem parte dessa paisagem de forma natural, andando pelas ruas, trabalhando, conversando em praças e mercados, participando da rotina cotidiana que movimenta as cidades do arquipélago. E talvez seja exatamente isso que mais chama a atenção. Nada parece artificial, nada parece feito para impressionar turistas. A sensação é de normalidade. Uma normalidade que surpreende quem chega esperando algo completamente diferente. Outro detalhe chama a atenção rapidamente: a ausência de excesso visual, menos fios espalhados pelas ruas, menos poluição urbana e uma organização que faz algumas áreas parecerem muito mais próximas de pequenas cidades europeias do que da imagem que muita gente associa ao continente africano. Mas talvez a maior surpresa esteja nos números. Cabo Verde possui uma das maiores expectativas de vida da África, próxima dos 77 anos. Um indicador que costuma aparecer ao lado de países muito mais ricos e conhecidos. E isso não acontece por acaso. Existe estabilidade, existe acesso relativamente amplo a serviços básicos e existe uma sensação de segurança que muita gente percebe logo ao caminhar pelas cidades. Pessoas utilizando o celular normalmente, famílias ocupando espaços públicos, praças movimentadas, vida acontecendo sem aquela tensão constante que se tornou comum em várias partes do mundo. E então vem uma surpresa ainda maior para brasileiros: o idioma. Porque em Cabo Verde você escuta português, claro, misturado com o crioulo cabo-verdiano que domina grande parte do cotidiano, mas a comunicação acontece com uma facilidade que poucos esperam encontrar em um país africano. E isso cria uma proximidade imediata. Os nomes, as palavras, alguns costumes, tudo parece familiar e diferente ao mesmo tempo, como se existisse uma ponte invisível ligando o arquipélago ao Brasil. Durante muito tempo, Cabo Verde simplesmente não aparecia nas conversas internacionais. Quando se falava em turismo na África, os holofotes iam para outros destinos. Quando se falava em economia, segurança ou desenvolvimento, o arquipélago quase nunca era mencionado. E talvez exista uma razão simples para isso: o tamanho. Cabo Verde é pequeno, muito pequeno. São ilhas espalhadas no meio do Oceano Atlântico,
longe das grandes rotas comerciais e distante das regiões que normalmente recebem atenção mundial. No mapa, quase passa despercebido. E durante décadas foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o mundo olhava para outros lugares, Cabo Verde continuou evoluindo longe dos holofotes, sem chamar muita atenção, sem aparecer constantemente nos noticiários, sem construir uma imagem internacional tão forte quanto outros países, mas a realidade foi mudando. O turismo começou a crescer, os voos internacionais aumentaram, mais europeus passaram a descobrir as ilhas, e aos poucos o país começou a construir uma reputação baseada em algo muito simples: estabilidade. Porque quem visita Cabo Verde costuma encontrar algo difícil de ignorar. As cidades funcionam, as pessoas vivem com tranquilidade, e existe uma sensação de normalidade que surpreende quem chega sem expectativa. Outro detalhe curioso é que boa parte da economia gira em torno da ligação com o exterior. Muitos cabo-verdianos vivem em outros países e mantêm uma forte conexão com as ilhas. Isso ajudou a criar uma sociedade muito aberta ao contato com diferentes culturas. Talvez por isso seja tão comum encontrar influência portuguesa, africana, brasileira e europeia convivendo no mesmo espaço. E quando o assunto é custo de vida, o cenário também costuma surpreender. A moeda utilizada é o escudo cabo-verdiano. Os salários variam bastante dependendo da área, mas a média costuma ficar entre 25 mil e 60 mil escudos por mês. Os aluguéis também mudam conforme a ilha e a região, mas normalmente ficam abaixo dos valores encontrados em muitos destinos turísticos da Europa. Já uma refeição simples costuma ser acessível para os padrões internacionais, principalmente fora das áreas mais voltadas para visitantes, mas o que realmente chama a atenção não são os números, é o resultado deles, porque mesmo sem ser um país rico, Cabo Verde conseguiu construir uma qualidade de vida que muita gente não espera encontrar. E talvez seja exatamente aí que aconteceu o erro. Enquanto o mundo olhava para outros lugares, Cabo Verde continuou evoluindo, sem fazer barulho, sem chamar atenção, até que começou a surpreender quem finalmente resolveu conhecer o país. E isso fica ainda mais evidente quando você observa a vida cotidiana de perto. Quando o sol desaparece no horizonte, Cabo Verde muda de ritmo, mas não perde a tranquilidade. As ruas começam a ficar mais cheias, os restaurantes recebem novos clientes e a música passa a ocupar parte do ambiente, não como algo forçado, mas como uma continuação natural da vida que já acontecia durante o dia. E talvez seja exatamente isso que torna a noite cabo-verdiana tão diferente. Ela parece autêntica. Você vê grupos conversando nas praças, famílias caminhando pelas áreas centrais, turistas explorando os bairros mais movimentados e restaurantes funcionando até mais tarde. Tudo acontece de forma aberta, sem excesso, sem sensação de artificialidade. A música tem um papel importante nesse cenário. Ela aparece nos bares, nos festivais locais, nos eventos culturais e até em pequenos encontros espalhados pelas cidades. Em muitos momentos, parece impossível separar Cabo Verde da própria música, e isso ajuda a explicar por que tanta gente cria uma conexão tão rápida com o país. Outro detalhe chama atenção: a quantidade de visitantes internacionais, europeus, americanos e turistas de diferentes partes do mundo ocupam as mesmas ruas, os mesmos restaurantes e os mesmos espaços públicos. O turismo se tornou uma parte importante da identidade moderna do arquipélago, mas sem apagar a cultura local. Pelo contrário, em muitos casos é justamente a cultura que atrai as pessoas. A música, a gastronomia, o clima, a sensação de leveza. Tudo isso cria uma atmosfera difícil de reproduzir em outros lugares, e quando a iluminação toma conta das ruas, essa sensação fica ainda mais evidente. As cidades continuam vivas, as conversas continuam acontecendo, os restaurantes seguem cheios, e o país revela um lado que muita gente simplesmente não imagina quando pensa em uma pequena nação africana. Porque Cabo Verde não é apenas tranquilidade, também existe energia, também existe movimento, também existe vida social. Quando a noite chega, Cabo Verde mostra um lado que muita gente não imagina,
mas talvez a maior surpresa desse país não esteja nem na praia e nem na música. Depois de caminhar pelas ruas, observar a rotina das pessoas e entender como o país funciona, fica difícil não voltar à pergunta do início. Por que ninguém falava de Cabo Verde? Porque olhando para o que existe hoje, a sensação é de que o país ficou escondido do mundo por muito tempo. Nada disso significa que Cabo Verde seja perfeito. O país continua enfrentando desafios comuns a pequenas nações insulares, recursos limitados, dependência do turismo em algumas regiões e uma economia que precisa lidar com as dificuldades naturais de um arquipélago isolado. Nos últimos anos, o país começou a receber mais atenção. O turismo aumentou, a seleção nacional passou a aparecer mais em competições internacionais e o nome de Cabo Verde começou a circular com mais frequência. E talvez seja por isso que a sensação final seja tão curiosa. Você chega esperando pouco e sai entendendo por que tanta gente se surpreende. Durante muito tempo, ninguém levou Cabo Verde a sério. Talvez esse tenha sido o erro. E no final fica a pergunta: Cabo Verde sempre foi assim? Ou o resto do mundo simplesmente demorou para perceber?